Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 21 e no versículo 15, apenas a parte B, e diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Meus queridos, eu fiz questão de trazer essa breve reflexão nesta manhã, porque não adianta a gente querer esconder de Deus aquilo que ele já sabe. Se você observar direitinho, Pedro, antes dele negar a Jesus, ele era uma pessoa. E depois que ele negou Jesus, ele se tornou outra pessoa. E depois que Jesus, meus queridos, ele ressuscitou e tem aparecido a várias pessoas, ele vai até o encontro de Pedro. E quando Jesus chega junto de Pedro, a primeira coisa que Pedro pensou: Jesus veio me julgar. E quando Jesus olha para Pedro, ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: sim, eu te amo. Só que a resposta de Pedro, meus queridos, não convenceu a Jesus. Porque o sim de Pedro não veio de dentro do coração. Porque Pedro, ele estava triste, com a sua alma amargurada pelo fato dele ter negado aquele que ele tanto admirava. Foi por isso que Jesus perguntou mais duas vezes: Pedro, tu me amas? E na terceira vez que Pedro disse sim, eu te amo, foi que Pedro, meus queridos, ele começou a perceber que Jesus não estava ali para lhe julgar ou para apontar os erros que o próprio Pedro cometeu. Mas Jesus, meus queridos, estava ali para dar um abraço na alma de Pedro e dizer: Pedro, você é útil, você tem capacidade, eu confio em você, você vai apacentar as minhas ovelhas, levanta a tua cabeça, porque os campos estão brancos para a ceifa. Meus queridos, se você ler toda essa história da vida de Pedro, você vai ver que depois desse episódio, Pedro, ele se tornou um dos maiores pregadores da igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que numa só pregação ele ganhou mais de 5.000 almas para o reino de Deus. Pedro, ele deu a volta por cima e se tornou um crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. O passado de Pedro, meus amados, Jesus jogou no mar do esquecimento. E Deus, meus queridos, ele é assim. Ele é um Deus amoroso que perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, porque o seu amor para conosco é um amor inesgotável. É por isso que ele está sempre pronto para nos atender e estender suas mãos no momento em que a gente achar que não tem mais jeito. Amém? E que você, meus queridos, nesta manhã possa meditar nesta breve reflexão e que Deus assim os abençoe.